Irmãs e irmãos queridos, aqui conosco na instituição e conectados pelas redes sociais, que o nosso primeiro pensamento nesta hora abençoada se dirija a nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, para que a sua paz, a sua segurança nos penetre, nos permeie e permaneça em nós. A todos, o meu abraço, a minha gratidão. A cura dos 10 leprosos. Este o nosso tema. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Bom dia, Sandra Matos, Augusto Luiz e outros afetos que vão chegando. Agora vejo a presença da Laura Parmejane, Patrícia Helena. Que Jesus nos abençoe. Convido-os à leitura e às reflexões. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Como tudo em o Evangelho, temos aqui uma passagem lindíssima, atualíssima e necessária para todos nós. No versículo 12, vemos que Jesus entra em uma certa aldeia. Aldeia, sabemos nós,
é uma localidade pequena, periférica, distante dos centros maiores. O que isto tem de relevância para nós? Tudo. Jesus conhece a cada um de nós. Conhece-nos pelo nome, sabe onde residimos, sabe onde trabalhamos, sabe com quem convivemos, sabe das nossas lutas, dos nossos anseios, sabe tudo a nosso respeito. Portanto, quando pudermos e desejarmos, dirijamo-nos ao templo de nossas orações. Procuremos o templo, seja ele qual seja, por tudo aquilo que o templo nos pode oferecer, em comunhão, em silêncio, em conexão com o alto, a possibilidade do estudo, do trabalho no bem e outras benesses mais. No entanto, Deus, o Cristo, a espiritualidade não se encontram somente nos templos. Podemos orar ao alto em toda a parte, em todo lugar, onde quer que nos encontremos. Muito recentemente, conversando com uma companheira, ela me disse que nas suas aflições, quando não dispõe de outro recurso, dirige-se ao banheiro e ali concentra-se e faz as suas orações. Ainda no versículo 12, vemos que nessa aldeia 10 homens leprosos ali se encontravam e foram ao encontro do Mestre. Mas, como narrou Lucas, esses 10 homens enfermos pararam de longe. Se ainda hoje os mais carentes, os mais enfermos, os mais destituídos de recursos vivem na periferia, muitas vezes esquecidos pelas autoridades públicas, pelas instituições, pelas pessoas detentoras de melhores recursos econômicos, sociais, culturais. Se ainda hoje milhões de criaturas em todo o mundo passam fome, sede, vivem desempregadas, moram precariamente, sem acesso à educação, à saúde, ao saneamento. Imaginemos, há 2 milênios, quantas e quais não eram as dificuldades em uma época
de tanta ignorância, em que a indiferença e o egoísmo, o orgulho preponderavam em níveis alarmantes. No versículo 13, vemos que esses 10 irmãos enfermos levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E levantaram a voz, que nada, nem ninguém, nos impeça de erguer a voz em oração. E diremos agora aqui, erguermos não somente a voz, que nada, ninguém nos impeça de levantar a cabeça, de levantar os olhos, de levantar os pensamentos, os sentimentos na direção de Deus, na direção do Cristo, na direção da espiritualidade. Porque muitas vezes os recursos não chegarão até nós através da horizontalidade da vida. Precisaremos nos verticalizar, olhar para a frente e para o alto. O que levou o salmista inspiradamente a escrever: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os irmãos enfermos, pois, levantam a voz, não gritam desesperadamente, levantam a voz no suficiente, não para que Jesus os ouvisse, porque Jesus os ouviria de qualquer modo, bastava um apelo mental silencioso, e nem isto para que Jesus os auscultasse. Mas eles levantaram a voz por eles mesmos, e quem sabe para chamar a atenção das almas indiferentes, cruéis, egoístas que ali se encontravam nas imediações. E eles oram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Uma oração com 6 palavras. Eles oraram pouco? Não. Oraram o suficiente. Oraram o necessário, o que também nos serve de lição. Não há necessidade de permanecermos minutos prolongados, horas sentados, ajoelhados, deitados, clamando, como se Deus fosse surdo, como se precisássemos de uma quantidade infinita de palavras e de petições e de um balde de águas, de lágrimas, para que somente aí Deus nos ouvisse, Jesus nos ouvisse, ou a espiritualidade. Não. Quando agimos com fé,
quando agimos com confiança, quando agimos com humildade, falemos o necessário nas nossas orações. Vemos aqui o exemplo destes 10 irmãos, uma oração com 6 palavras. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. É o bastante. Outro aspecto a destacar nesta oração: eles apelam para a misericórdia, para a compaixão de Jesus, para a piedade de Jesus. Misericórdia, coração para com as misérias. Misericórdia, coração, compaixão para com as misérias. Eles estavam dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão das nossas misérias. Eles não dizem: Senhor, nós somos crentes, nós somos espíritas, nós somos católicos, nós somos judeus, somos samaritanos, nós estamos todo dia no templo, eu oro todos os dias, meia hora por dia, 1 hora por dia, eu sou bom, eu sou justo, eu faço bem, eu mereço ser curado, eu exijo ser curado. E eles não fazem oferta, não pagam dízimo, não fazem votos especiais, somente pedem com fé, esperança e humildade, porque eles conheciam Jesus, sabiam da fama do Mestre, sabiam da sua bondade, da sua misericórdia, da sua compaixão, e nós não sabemos. Uma vez confiadas as nossas lutas a Jesus, prossigamos em nossa agenda, vamos trabalhar, vamos cumprir as nossas obrigações, vamos caminhar, seguir adiante. Já oramos, Jesus já anotou as nossas petições. E se Ele não nos atende no instante em que solicitamos, se Ele não nos atende no minuto seguinte à nossa súplica, Ele sabe por quê. É porque assim é melhor para os nossos espíritos. Não é indiferença, não é negligência, não é incapacidade do Mestre para nos atender, nem má vontade, nada. É porque Jesus quer nos dar muito mais, além daquilo que solicitamos em nossa oração. Vamos seguir. No versículo 14, e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus os vê, Jesus nos vê, Jesus nos ouve, Jesus nos ama. Ou temos ainda alguma dúvida a este respeito? E ele manda os 10 enfermos aos sacerdotes. Era uma regra da época. Quando alguém adoecia gravemente,
tinha o seu nome riscado do livro dos vivos. E quando recuperavam a saúde, voltavam aos sacerdotes que controlavam e tinham os nomes outra vez anotados nos livros dos vivos e recuperavam, digamos, os seus direitos civis. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Temos aqui duas virtudes. Uma, já destacada, vemos a fé e a obediência nos 10 enfermos. Eles que já tinham fé, agora, após a solicitação de misericórdia, e eles nem pediram a cura diretamente, pediram misericórdia. Não precisamos dizer a Jesus o que Ele tem que fazer para nós. Não precisamos dizer para Deus o que Ele tem que fazer para nós. Basta que humildemente peçamos as suas bênçãos. E Jesus saberá quais as bênçãos mais indicadas em nosso favor. E eles ficaram limpos. Quantos de nós pedem e não obedecem a Deus, e não obedecem a Jesus, não obedecem ao Evangelho, continuam teimosos, orgulhosos, intolerantes, impacientes, não se modificam em nada. Isto é desobediência. Ainda que curados organicamente, a doença retornará muito depressa pela desobediência. E os 10 foram curados do corpo. Foram curados do corpo. A cura foi parcial. Cura total só em um deles. Como veremos agora, a partir do versículo 15. 10 enfermos, 10 curados, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele que elevara a voz para pedir, agora elevava a voz para agradecer, para louvar, para expressar a sua alegria, a sua gratidão. Nem todos agimos assim. Erguemos a voz para pedir. Está aqui o exemplo. E um deles, vendo que estava são, este um percebeu que estava curado por fora, nos sinais e sintomas da enfermidade, cujo nome agora já não preciso mais repetir, já não venho repetindo há vários minutos. Ele estava curado por fora e estava curado por dentro. E no versículo 16, Lucas anota que ele volta, levanta a voz, glorifica, agradece e se ajoelha aos pés de Jesus com o rosto em terra,
dando-lhe graças, agradecendo. E este era samaritano. Às vezes, a demonstração da fé genuína, da gratidão genuína, não vem através de quem esperamos. Às vezes, chega através de quem menos esperamos. Isso se aplica também a Deus. Às vezes, quem supomos que será agradecido não agradece, e quem imaginamos que não agradecerá é aquele que mais expressa a sua gratidão. E Jesus diz: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Uma simples pergunta. E onde estão os 9? E onde estão os 9? E onde estão os milhões que diariamente são abençoados por Deus? Onde estão os milhões que diariamente são abençoados por Jesus? E onde estão os milhões que diariamente são abençoados pela espiritualidade? Onde estão os bilhões que diariamente respiram o ar que vem de Deus e do Cristo? Onde estão os bilhões que se beneficiam da natureza, que se beneficiam de tantas bênçãos? A bênção do teto, a bênção da família, a bênção do trabalho, a bênção do acesso à medicina, a bênção do acesso à medicação, a bênção do amigo, a bênção do templo. Quantos? Onde estão os ingratos? Onde estão os egoístas? Onde estão os indiferentes? Onde estão os negligentes? Onde estão os acomodados? Onde estão os que dormem? 10, um retornou. 1 de 10 significa 10%. Se fossem 1000 os curados, voltariam 100, e os outros 900? Se fossem 100 os curados, onde estariam os outros 90? 10% se recorda da gratidão, dá graças, louva, porque os outros 90% pensam que Deus, ao abençoá-los, não fez mais do que a obrigação. Pensam que Jesus, ao atendê-los, não fez mais do que a obrigação. Precisamos ter também misericórdia destes leprosos do sentimento, destes leprosos da gratidão, que sofrem, pois, da doença ingratidão. E disse-lhe, Jesus diz para aquele que voltara: levanta-te e vai. Outra vez o homem vai se levantar. E agora se levanta não mais para voltar ao sacerdote e demonstrar a cura orgânica. Agora ele está de pé para os temas de Deus, para os temas
do Evangelho. Agora sim, ele está com sua mente curada, livre das sujidades interiores. E Jesus lhe diz generosamente: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, a tua fé te devolveu o equilíbrio, a tua fé te devolveu a harmonia, a tua fé te devolveu a tua força, a tua fé te devolveu a esperança, a tua fé te devolveu a tua capacidade de trabalhar, a tua fé te devolveu a tua capacidade de amar, de servir. Vá adiante, cresça, estude, ama, sirva. E este homem, com certeza, nunca mais foi o mesmo, porque o Cristo que o curara inicialmente por fora, penetrara-lhe o coração, a mente e a vida para sempre. Gratidão profunda a todos estes afetos que se conectam e que vão se conectando, e aos irmãos que aqui puderam comparecer nesta manhã, dos dois planos da vida. Que sejamos como este portador, em linguagem atual, do mal de Hansen, que sejamos como este enfermo. Procuremos Jesus em nossas necessidades, mas saibamos ser agradecidos, não apenas pelas expressões verbais, porque vimos aqui que não é pelo muito falar, mas é pelo muito crer, pelo muito amar, pelo muito buscar a conexão com o alto, que melhor expressaremos o nosso sentimento de gratidão. Ana Cristina, Lilian, Cláudio Lima, tantos outros, meu amor, minha gratidão, com votos de muita paz.